Pessoal, vamos na correção do exercício que eu passei para vocês de análise combinatória. Então, o exercício fala assim: em um restaurante há dois tipos de salada, a salada 1 e a salada 2 com S maiúsculo, três tipos de carne, C1, C2 e C3, e dois tipos de sobremesas, o S1 e o S2 minúsculo. De quantas e quais maneiras uma pessoa pode fazer um prato escolhendo uma salada, uma carne e uma sobremesa? Então, ele perguntou a quantidade e pediu para você mostrar quais são esses pratos. Como ele pediu as duas coisas, eu tenho que fazer a continha para saber a quantidade e eu tenho que fazer o anagrama para me mostrar quais são essas possibilidades. Então, a gente usa a árvore das possibilidades, certo? Então, eu tenho aqui, ó, eu começo, né, pelo primeiro dado que ele me deu, que foi a salada. Então, eu tenho a salada 1 e a salada 2. Se eu escolher a salada 1, eu tenho quantas opções de carne? 3. Eu tenho a carne 1, a carne 2 e a carne 3. E se eu escolher a salada 2, agora eu tô mudando de salada, eu também tenho quantas opções de carne? 3, carne 1, carne 2 e carne 3. Para cada tipo de sobremesa e carne que eu escolher, eu tenho quantas possibilidades de sobremesa? Tenho duas, não é? Eu tenho a sobremesa 1 e a sobremesa 2. Para a salada 1 com a carne 2, agora eu troquei a carne, quantos tipos de sobremesa? Duas também. Para a salada 1 com a carne 3, duas sobremesas. E agora eu mudo a salada. Para a salada 2 com a carne 1, duas sobremesas. Para a salada 2 com a carne 2, duas sobremesas. E para a salada 2 com a carne 3, duas sobremesas. Então, o total de possibilidades. Eu tenho quantas possibilidades de salada? Duas possibilidades. Quantas possibilidades de carne? 3 possibilidades. E quantas possibilidades de sobremesa? 2 possibilidades. O meu total, o que eu faço? Eu faço a multiplicação. 2 vezes 3 vezes 2. 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12. Então, eu vou ter aí 12 tipos de pratos diferentes. Quais são esses pratos agora? É só eu ligar, ó. Ligar a salada com a carne com a sobremesa. Eu posso ter a salada 1 com a carne 1 com a sobremesa 1. Salada 1, carne 1, sobremesa 2. Troquei a sobremesa, então o prato é diferente. Salada 1, carne 2, sobremesa 1. Salada 1, carne 2, sobremesa 2. Salada 1, carne 3, sobremesa 1 e a sobremesa 2. Trocando a salada agora. Salada 2 com a carne 1 e sobremesa 1. Salada 2, carne 1, sobremesa 2. Salada 2, carne 2, sobremesa 1. Salada 2, carne 2, sobremesa 2. Salada 2, carne 3, sobremesa 1. Salada 2, carne 3, sobremesa 2. Então, vocês podem ver que aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12 pratos. Eu acabei de mostrar que são 12 pratos em quantidade, certo? E aqui eu mostrei quais são esses pratos diferentes.